E aí galera, beleza? Jacques Saraldi falando. Pessoal, antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever aí no canal. Se você já é inscrito, dá um joinha, aciona lá o sininho e ajuda aí o canal. Pessoal, hoje o que acontece? Faz tempo que eu tô fora aí do YouTube, faz tempo que eu não faço vídeo. Hoje eu quero contar um pouquinho da minha história. Hoje eu não vou falar sobre Fusca e derivado. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a minha história aí no canal. Não sobre o canal em si, mas sobre a minha vida mesmo, por que eu tô sumido, o que aconteceu. Então hoje eu quero falar um pouquinho disso aí. Eu sei que não é o foco do meu canal isso aí, eu sei que o foco é carro, é manutenção, é mostrar os veículos, mas eu acho interessante hoje falar um pouquinho sobre o que está acontecendo comigo, por que eu tô sumido, o que aconteceu nesse período aí que eu não estou fazendo vídeo, beleza? Espero que você assista aí até o final. Se você gostar do vídeo aí, quem sabe tem uma pessoa que está passando por isso, encaminha o vídeo aí para essa pessoa aí, a intenção é essa aí. Então eu vou começar um pouquinho da minha história, pessoal. O que acontece? Quando eu nasci lá, quando eu tinha 5, 6 anos, eu fui diagnosticado com problema no coração. Então a minha vida inteira eu tive problema no coração, passei por tratamentos e tal, até atingir ali a minha idade dos 13 anos. Quando eu estava com 13 anos de idade, meu pai, ele veio a descobrir que ele estava com câncer no estômago. E o porquê do câncer? Ele tinha uma doença tal de polipose familiar. O que seria uma polipose familiar? Pessoal, polipose familiar seria várias birruguinhas dentro do estômago, dentro do intestino, várias. E a dele foi crescendo, virou um tumor onde tampou o estômago dele. Então ele teve que fazer uma cirurgia para retirada. Ficou 6 meses aí, o câncer dele já era maligno. Ficou 6 meses em tratamento, sofreu bastante, tomou muita morfina, passou por muita dificuldade. 6 meses, tipo assim, ele era um homem assim, que pesava uns 90 quilos, ele não era gordo, ele pesava uns 80, 90 quilos. Ele faleceu com 35 quilos, foi bem complicada a situação. E depois do falecimento dele, pessoal, os médicos falaram que isso era uma doença hereditária, que passava de pai para filho. Então tem eu e minha irmã, nós fomos fazer os exames. E na hora que fui fazer o exame, eu fui sorteado com essa doença. Então eu fui sorteado com a polipose familiar. Quando fizeram o exame em mim, eu não tinha 1 ou 2, 3, 4, 10, 20, não, eu tinha milhares dessas bolinhas dentro do meu intestino grosso. Então eu tava pilhado disso aí, era cheio. O médico falou que se eu passasse aí até os 18 anos ia se tornar maligno, porque era muito, não tinha como não se tornar maligno. Então por causa da situação do meu pai ali, não sei se, sei lá, tem hora que eu paro para pensar, tem vezes que tipo assim, se ele tivesse a escolha de escolher, ele ia escolher ter falecido para salvar a minha vida, porque um pai faz isso por um filho. Então eu acho que ele se sacrificou por mim. Então aos 13 anos eu descobri que eu tinha polipose familiar. Fui para o hospital de clínica. Lá no hospital de clínica começou a luta para fazer a cirurgia, aonde eu fiz a minha primeira cirurgia do intestino, aonde eu fui retirado o meu intestino grosso inteiro. Isso mesmo, galera, intestino grosso inteiro, foi retirado o intestino grosso. A maior parte ali do intestino da gente é o fino e o grosso. Foi retirado o intestino grosso inteiro. Foi religado o intestino fino ao reto. O que seria o reto, galera? O reto é a parte lá de trás aonde você sente que vai no banheiro. Então ele é um pedaço assim, e é ali que você sente, aquela hora que dá vontade de ir no banheiro, você sente aquilo dali, é o tal do reto. O meu reto tinha vários pólipos ainda, mas o médico falou, como eu era uma pessoa muito nova, eles queriam tentar ver se eu me adaptava, tentar ver se eu conseguia me adaptar a essa situação. Então eu fiz a cirurgia. Foi uma cirurgia bem complicada, foi, se não me engano, 9 horas de cirurgia. Era uma cirurgia que na época, hoje talvez seja mais fácil, talvez, porque na época, 20 e poucos anos atrás, era bem mais complicado. Então eu fiz a cirurgia, passei 9 horas em centro cirúrgico, saí. Você saiu e foi para casa? Não saí, não fui para casa, galera.
A cirurgia deu várias complicações, os pontos abriram, a drenagem foi complicada, eu tinha que ficar sem comer por causa do que ele tinha que fechar a parte do intestino. Então eu fiquei muito tempo internado ali, eu fiquei, olha, muito tempo internado. Fiquei acho que uns 7, 8 meses a primeira vez. Fiquei internado até fazer a recuperação direita ali do intestino. Eu lembro que até eu fiquei um período bem grande sem comer, eu fiquei 3 meses, isso mesmo, 3 meses sem comer e sem tomar água. Por causa que o intestino fechar, por causa que como o intestino é molhado, então eu tive que ficar um período muito grande sem tomar água e sem comer, aonde tinha uma sonda aqui, foi pegada uma veia, os caras abriram, fizeram tipo uma cirurgia, puxaram minha veia, colocaram canota ali e eu ficava tomando aquela, era um litrão amarelo, lembra assim, um litrão amarelão assim, tipo aquele, quando você vai tomar aquele sorvete americano, sabe? Era igual aquele sorvete americano lá do negócio assim, então ficava lá aquele troço lá. Eu fiquei 3 meses sem comer. Até eu me lembro, até hoje eu lembro até hoje, eu falei pra minha mãe assim, mãe, quando eu puder comer, eu quero uma polenta com frango. Bem isso mesmo, uma polenta com frango. Tinha 13, 14 anos. Eu lembro que quando o médico falou, não, Jaco, você pode comer. A minha mãe pegou as coisas dela, veio aqui pra casa, fez uma polenta e levou pra mim. E a minha mãe ficou, todos esses meses que eu fiquei internado, ela ficou do meu lado, junto comigo. Não saía, só vinha para casa para tomar um banho, mas não era todo dia ainda. Ela comia no hospital, dormia numa cadeira dura que tinha do meu lado. Meu pai tinha falecido, meu pai era autônomo, não tinha deixado pensão. Deixou a minha irmã aqui em casa com a minha tia, cuidando dela, mas foi uma fase difícil para ela também, porque ela ficou bem sozinha. E nesse período eu voltei para casa, depois dos 6, 7 meses internado. Voltei para casa, fiquei um ano em fase de adaptação. Nesse um ano, pessoal, eu tipo ia no banheiro a cada 5 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Tipo assim, era uma coisa muito rápida, assim, eu não conseguia segurar nada. Meus amigos vinham brincar aqui na frente de casa, eles ficavam aqui na frente de casa brincando, e eu ficava um pouquinho sentado ali, saía correndo, tinha que ir no banheiro e tal. Se eu tivesse que ir para Curitiba, que era uma coisa difícil, eu tinha que usar fralda para ir para Curitiba. Para dormir, eu usava fralda, eu lembro até hoje, usava fralda, minha irmã que lavava minhas fraldas e tal, cara, É complicado um homem contar isso, mas é a pura verdade. Eu passei uma situação, a minha irmã sempre esteve do meu lado também, me ajudou ali. Eu sempre briguei com ela, a gente sempre discutiu, mas era irmão, mas ela sempre esteve do meu lado, ela e minha mãe. Eles lavavam minhas fraldas, porque na época nós não tinha condição de comprar fralda descartável, e era fralda de pano, era bem complicado a noite. Era punk a noite, cara. Foi um ano bem complicado da minha vida, um ano que eu quase entrei em depressão. Foi difícil. Até o médico chegar para mim e falar, Jackson, a situação tá complicada, você tem muito pólipos no reto, você é um cara jovem, você reclama que tá indo no banheiro muitas vezes no dia, você não quer isso. Então a solução hoje seria tirar o reto e colocar uma bolsa de colostomia. Na época, há 20 e poucos anos atrás, bolsa de colostomia era uma pena de morte, né? Quem colocava a bolsa de colostomia vivia 3, 4, 5 anos no pau brabo. Morria de depressão ou morria por alguma complicação, infeccionava, batia, porque a bolsa o que é a bolsa de colostomia, pessoal? A bolsa de colostomia, eles tiram meu foi tirado ali o intestino, daí eles pegam a tua barriga aqui, faz o furo e coloca a parte do intestino para fora e costura teu intestino, então você fica com a parte do intestino para fora. Aquilo dali é perigoso, aquilo dali se você bater, se você cair, uma parte do teu intestino tá para fora, você pode ter uma hemorragia. Então, na época foi falado para ir em psicólogo e tal, mas eu nem quis saber de psicólogo. Eu falei, não, doutor. Sentei a minha mãe, falei, não, eu quero colocar a bolsa de colostomia. Eu não quero viver nessa vida, eu não consigo viver nessa vida. Eu não consigo sair, eu não consigo ter uma vida social, eu não consigo ter amigos, eu não consigo ter uma namorada, eu não consigo jogar um videogame na casa de um amigo meu. Eu não consigo. Eu quero colocar a bolsa de colostomia. E eles falaram, não, beleza, então. Só que antes da bolsa de colostomia, nós vamos ter que fazer a cirurgia do coração. Porque na outra cirurgia foi uma cirurgia complicada, por causa da anestesia e tal. Então você vai ser internado, vai fazer a cirurgia do coração. Depois você volta, depois da recuperação, você volta e faz a do intestino.
Ah, beleza, me internei no hospital de clínica, fiz a cirurgia do coração, entrei no centro cirúrgico, era uma cirurgia para ser simples a princípio. Entrei no centro cirúrgico, começou a cirurgia. Eu lembro que eu acordei no meio da cirurgia, os caras dando choque, eu tava com o peito aberto, os caras dando choque, tipo, foi 5 segundos que eles falaram que eu parou meu coração. Então eu fiquei 5 segundos fora disso aqui, desse mundo. Então ele parou e eu acordei, pá! Pulei do coisa, se acordei, eu me lembro que eles falavam bem assim, ceda, que ele acordou, ceda, que ele acordou. Pô, sedaram, pô, acordei, tava no UTI. Tava lá pelado na UTI, entubado. Cara, é horrível. Eu fiquei lá, acho que 5 dias na UTI, sedado lá, os caras viravam você pelado, davam injeção, virava de novo, medindo, não sei o que, e você lá. Daí naquele período a minha mãe não pôde ficar comigo na UTI, não podia, ela só ia me visitar. Saí da UTI, fiquei um pouco lá internado, não fiquei muito tempo internado lá por causa do coração, vim para casa para fazer a recuperação em casa. Tive uma recuperação do coração, graças a Deus foi uma recuperação boa, não foi uma recuperação ruim. Fiquei um período em casa aí de uns 3, 4 meses, voltei para o hospital de novo, cicatrizou, voltei para o hospital de novo, aonde eu fiz minha terceira cirurgia, onde foi tirado o reto. O reto é aquele que eu falei para vocês. É a parte que você sente lá que quer ir no banheiro. Pá, retiraram o reto, jogaram o meu intestino para fora, colocaram a bolsa de colostomia. Eu acho que hoje a maioria sabe o que seria bolsa de colostomia, viu que o presidente lá usou bolsa de colostomia. Seria um pedaço do meu intestino para fora, com uma bolsa de plástico, aonde saem as fezes ali. Ali saem as fezes, aonde eu, pelo menos que eu não tenho intestino grosso, então eu vou mais no banheiro do que uma pessoa que tem. Eu esvazio a bolsa ali a cada 2 horas, 3 horas, depende, 1 hora. Eu vou no banheiro, esvazio a bolsa, limpo ela, pá. A retirada dela, que muitas vezes me pergunto, é a cada 3 dias, eu faço a cada 3 dias, eu retiro ela, tiro fora, ela é autocolante, é colante. Eu tiro ela fora, lavo bem lavadinho, me higienizo bem, venho com uma outra bolsa, coloco a bolsa e uso mais 3 dias, o período de 3, 4 dias. Depende o que você fazer, se tiver calor, tudo isso influencia. Se tiver calor, você fazer um exercício, se troca com menos tempo que você vai suar, tal. Se tiver, talvez, você fazer menos exercício, ficar sentado, você consegue trocar com mais dia. Então, tudo influencia, depende do que você faz a tua atividade física. Então, eu fiquei um período ali, mais um período muito grande internado, acho que foi quase 1 ano internado lá no hospital, até ter a recuperação, porque como eu falei, naquela época era difícil a recuperação, foi bem complicada a recuperação. Passei um período complicado de adaptação da bolsa. Eu via muita gente lá no hospital que dava ferida, porque a pessoa não cuidava, não higienizava. Então dava ferida, as fezes saíam ali, dava ferida, a pessoa ficava tudo podre, tinha que jogar para outro lado. Cara, era bem complicado. A minha cabeça assim, naquela época, eu tinha 15 anos. O que você pensava com 15 anos, né? Você só pensava... não pensava coisa boa, mas graças a Deus, tipo assim, eu tive na época, assim, uma fé muito grande. Nós acreditávamos, hoje eu ainda acredito muito em Cristo. Foi uma fé muito grande, eu sabia, a minha mãe orava, eu lembro que ela conta para mim até hoje, que na minha primeira cirurgia, ela ajoelhou na capela, falou, ó Deus, se for para ele não ter uma vida aí, uma vida em abundância, ter uma família, crescer, que o Senhor leve ele. Se for para ele ficar vegetando, se for para ele ficar, que o Senhor leve ele. Se não for para a vontade do Senhor, se ele não tiver algo na terra para fazer, então o Senhor leve ele. Imagine uma mãe fazer uma oração dessa. Mas Cristo, graças a Deus, me deu vida e abundância. Já faz 30 anos quase que eu tenho bolsa de colostomia. Eu sou pai de um filho aí de 13 anos, que eu amo muito, que é o Nicolas. Sou casado com uma esposa maravilhosa, que é a Adriana, que faz 17 anos que eu sou casado. Você vem me falar se isso influencia? Não. Não influencia na minha vida como pai, não influencia na minha vida como marido, não influencia na minha vida com meus carros. Eu trabalho, mexo com meus carros ali. Claro, eu não tenho uma vida normal como todos têm. Não é uma vida assim, já que você tem uma vida normal. Não, eu não tenho uma vida normal. Eu tenho minhas limitações. Eu tenho as minhas fraquezas, eu tenho meus problemas. Tem dia que eu não tô legal, tem dia que eu acordo, não tenho que tomar os remédios. Mas isso não faz com que eu abale a minha vida por causa disso.
O que aconteceu, galera, que eu sumi? Eu quis chegar, isso tudo, eu quis chegar ao porquê que eu sumi das redes sociais aí por um tempo. Como eu retirei, pessoal, retirei o intestino, o que acontece? A nossa parte de baixo, aqui assim, nosso intestino vem até aqui. Foi retirado o meu intestino grosso inteiro, que ficaria aqui. Então fizeram tipo uma bandeja, colocaram o meu intestino fino aqui, religaram na bolsa, e essa parte aqui, pessoal, era onde ia ficar minha bexiga. Naquela época, uma cirurgia muito complicada, muito grande, a minha bexiga aderiu na cirurgia. Então minha bexiga é bem pequenininha. Minha bexiga é bem pequenininha, os médicos falam que é muito pequena. Então essa área que era para estar a bexiga, eu não tenho, ela é oca. E o que acontece? O nosso organismo, ele não deixa espaço. No nosso organismo não pode trabalhar com espaço. Então o que acontece? O meu organismo, ele está produzindo pus. Ele vem e quer preencher aquele espaço. E nesse período aí, desse tempo até antes disso, eu tive umas complicações uns 15 anos atrás, uma dor aonde vazava o pus, parava, mas eu não sei se é coincidência, eu comecei a fazer exercício, eu comecei a andar de bicicleta, e isso nunca mais aconteceu comigo. Eu fiquei um período aí de 13 anos sem ter dor, sem ter complicação, e eu não sei se foi por causa dessa quarentena, que eu fiquei em casa sem fazer exercício, o que foi, que fechou aonde vazava o pus, e aquilo virou uma pedra lá dentro. Não sei se foi por causa desses 3 meses, nem o médico sabe, pra você ter uma ideia. Então eu tive muita dor no abdômen, febre, enjoo, e dor, e dor, e dor, e dor. Fui parar no 24 horas, que a minha mãe é enfermeira, fui parar no 24 horas, onde ela trabalha. Lá eu passei um período de 2 dias com muita dor, tomando morfina, tomando muitos remédios para vômito e não sei o que. Minha mãe ali na correria comigo, falando com os médicos, e fizemos uma tomografia. Chegou na tomografia, eu tinha uma pedra lá dentro desse tamanho, mais ou menos, e os médicos falaram que podia ser um tumor, e eu não acreditava que era um tumor. Eu sabia, Jesus não estava deixando ser um tumor, ele me colocou na cabeça e ele falava: Jackson, isso não é um tumor, isso é uma infecção. E eu falava para todo mundo que era uma infecção, para os médicos, não é um tumor, tal. Aonde me transferiram para Santa Casa. Cheguei lá na Santa Casa, foram fazer uma outra, não é a tomografia, é uma outra que você entra lá dentro, eu esqueci o nome lá, que é igual a tomografia, que você vê tudo. O médico chegou para mim e falou: Jackson, você tem um tumor. Daí eu falei: doutor, eu não tenho um tumor, isso aí não é um tumor, isso aí é uma infecção. Ele: não é uma infecção, porque teu sangue não tem infecção, você está com uma infecção na bexiga. Eu falei: não, doutor, é uma infecção. Daí ele: me conta a tua história. Eu sentei para ele, contei a história para ele. Ele falou: Jackson, eu vou abrir você, vou fazer uma cirurgia que não vai ser agressiva, vai ser com aqueles com pontinho e tal, e vamos fazer uma limpeza. Você tá falando que é isso, vamos fazer uma limpeza. Fui pra cirurgia, eles treinaram lá dentro, tinha 500 ml de pus, o pus já tava virado uma pedra, por isso que eles pensavam que era um tumor. Então tinha 500 ml de pus, foi retirado aquele pus, retiraram ele, o médico falou: já que você tinha 500 ml de pus, tal, agora se vai se recuperar, tal. Beleza, fui pro quarto. Isso aí, já tava 9 dias no hospital, por causa, imagina, coronavírus, é foda. Mas daí fiquei 9 dias no hospital, vim pra casa, bem debilitado, bem fraco. Vim pra casa, fiquei 1 mês em casa. Nesse 1 mês, vazava o pus, vazava pouco. Beleza. Daí, foi num sábado, eu senti muita dor no meu abdômen, muita dor no meu abdômen. Eu falei: Adriana, tá muito... A Adriana, minha esposa, falei: Adriana, tá doendo demais. De repente, vazou. Começou a vazar pus. Cara, fui pro banheiro, troquei o curativo. Daí começou a vazar. Isso foi no sábado. No domingo eu fiquei o dia inteiro vazando, trocando curativo a cada 2 horas e enchendo o curativo de pus. Na segunda-feira a Adriana foi trabalhar, chegou de noite, eu tava com febre, tava com 39, 38 e pouco de febre. Tomei remédio, não abaixava. Voltei pra Santa Casa. Cheguei na Santa Casa, fui internado novamente. Fiquei mais 6 dias internado na Santa Casa, os médicos fazendo exame de sangue. Fazia exame de sangue de manhã, de tarde, de meio-dia, de noite, de madrugada, porque não podia ir aquele infecção pro sangue. Se fosse pro sangue, virava uma tal de asepsia e eu ia morrer. O médico, a preocupação deles era ir pro sangue e eu morrer. E não tava no sangue. Deus é tremendo que não tava no sangue. Fizeram os exames tudo de novo. E os médicos não
sabe, eles falaram que não sabe o que aconteceu, por que vazou tudo aquilo, e daí me deram um monte de antibiótico. Fiquei 5 dias, daí a ala que eu tava não era uma ala contaminada, mas começou a contaminar, os médicos mandaram eu ir embora. Fui embora no sábado, na quarta-feira eu tinha consulta. Fui na quarta-feira, eu lembro que fui na quarta-feira, fui com o carro, fui se pegando as coisas com dor, não passava, tomava antibiótico, não passava. Tava bem complicado, cheguei no médico, falei, médico, tá vazando ainda, tô com dor. Mas é normal, a gente não sabe o que tá acontecendo. Vamos ver o que vai dar. Voltei para casa na quarta-feira, quinta-feira, fiquei mal na sexta-feira. A Adriana mandou mensagem, Jacques, vai pro sol, toma um sol, para você ficar um pouco melhor. Fui sentar ali na frente de casa, mas com muita dor, tava muito amarelo tal na sexta-feira. Daí fui para dentro de casa, assim, tava com muita dor. Daí de noite, umas 7 horas da noite, eu senti que começou a vazar muito. Daí eu falei pra Adriana, tá vazando demais. Cheguei no banheiro, assim, fui trocar de roupa, assim, fui tomar um banho, assim, o negócio vazava pus, puro pus, amarelo, fedido, mas vazava, assim, de escorrer tudo. Meu banheiro, assim, inundou de pus, a parte do box, a parte do outro banheiro. E daí aquela parte, assim, nós entramos em desespero, eu e a Adriana começamos a chorar e não sabia o que fazer. E pus, e a Adriana, vou te levar no médico. Falei, não adianta levar, eu não tô com febre, não tô com dor. Eles vão falar que você tem que estar com febre, você tem que estar com dor para ir para lá, por causa dessa bosta coronavírus aí. Fiquei 3 horas embaixo do chuveiro ali, vazando, pus. Fiquei 3 horas com o chuveiro ligado e eu tomando banho, esperando, me ajoelhei no chão, orei e falei, ó Deus, que seja sua vontade, que isso aí seja algo que vai fazer que saia tudo, não sei, que elimine, que não sei se é isso a tua vontade. Se for a vontade, eu já tinha falado que eu ia fazer um vídeo no canal explicando a minha vida, fazendo um testemunho. Eu falei, ó, se isso é tua vontade, eu vou fazer o vídeo, eu vou colocar nas redes sociais, vou me expor, vou falar para as pessoas que têm algum problema, que tá aí, você tem que ter a tua vida. Aonde cessou, parou assim na hora, assim, aquele vazamento. E no outro dia vazou um pouquinho, outro dia mais um pouquinho, então, e o médico falou que vai vazar pro resto da vida e tá vazando pouco. Então, é uma coisa que eu consigo viver. Claro, eu fico meio ansioso, fico meio com medo, mas tá vazando, desde que vazou aquele tanto lá, já faz quase um mês, tá vazando bem pouquinho o curativo que eu faço 2 vezes por dia, mas isso não vai impedir de eu viver a minha vida, esse pouco que está vazando. O médico falou que vai vazar. Minhas orações é para que Deus me cure, que sare isso aí, mas se é a vontade dele, não vai, se vai vazar um pouco, isso não vai interferir na minha vida, não vai mudar a minha perspectiva com meus carros, com a minha família, com meus amigos, com a minha vida. Eu vou continuar tendo a minha vida. Não é por causa disso. Hoje eu vivo com a bolsa de colostomia há 20 e poucos anos pendurada, mexo nos meus carros, troco ideia com a galera, saio com a minha esposa, tenho uma vida normal. Quem me conhece e não sabe da minha vida, nem sabe que eu uso bolsa de colostomia. Pensa que eu sou uma pessoa normal. Eu sou uma pessoa normal. Eu falo para todo mundo que eu não quero que as pessoas tenham dó de mim. Eu não quero, porque eu sou um guerreiro, sou um campeão. Eu ganhei uma batalha, eu ganhei várias lutas e tô aí batalhando ainda e crescendo. Então eu não quero a pena de ninguém. Eu só tô aqui contando a minha história porque se você conhece alguém que usa uma bolsa de colostomia, uma pessoa que tá passando por uma dificuldade, quem sabe isso aí incentiva a pessoa a falar, ó, o Jackson lá, o cara do vídeo, o cara mexe nos carros, o cara viaja, o cara tem uma esposa, o cara tem filho, o cara sempre tá ali conversando com a gente, tem vários amigos. Talvez Deus fez isso para eu fazer esse vídeo, você mostrar para alguém que hoje está precisando. Quem sabe isso influencia. Espero que influencie uma pessoa, se uma pessoa só nesse vídeo aí falar, porra, cara, legal a tua história, você é um batalhador aí, não tenho pena de você, eu só acho que você é um cara legal aí, você tem uma história massa, eu tô passando por isso, uma crise, até eu postei um vídeo no Facebook, um rapaz, amigo meu, tá com câncer, tá usando bolsa de colostomia, ele veio, falou comigo, nós conversemos, então várias pessoas vieram falar comigo sobre isso. Então a minha história hoje é isso, galera. Eu uso bolsa de colostomia, tive uma história, tô passando por uma dificuldade aí. Eu peço oração, reza, bons pensamentos a todos que assistem aí.
que nem eu falei, não é um vídeo sobre carro, mas influenciou na minha vida para estar hoje, que hoje eu acho que o carro é minha válvula de alívio, os encontros é minha válvula de alívio. Eu pego o carro, tipo assim, eu esqueço disso, vou para os encontros, converso com a galera, troco ideia, tenho meus carros, mexo, tenho um período de mexer com eles. Então, eles são a minha válvula de alívio. E, então, isso também influencia na minha vida, como o carro em si. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que é um vídeo que não tem nada a ver com carro, mas espero que vocês tenham gostado. Se gostaram aí, deixa um joinha, compartilha com a galera aí, mas é mais para vocês saberem um pouco da minha vida aí, o que acontece. Se fosse para eu contar detalhadamente, certinho, eu ia ter que fazer vários vídeos aí. Mas isso é um pouco aí, espero que vocês tenham gostado aí, beleza? Obrigado a todos que assistiram até o final. Valeu, galera!